único e inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana às 20 horas, sexta-feira, 20 horas, publico um podcast de um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Muito obrigada! Inscrevam-se, deem like, divulgue, isso ajuda muito o canal continuar crescendo. Vamos a lembrar que estamos na série falando sobre Adolf Hitler. No último podcast, falamos do atentado a Hitler em 8 de novembro de 1939, onde Ezer poderia ter sido o herói nacional, mas Hitler escapou da bomba. No podcast de hoje, intitulado Como o Frio Russo Salvou Hitler, falaremos de mais um atentado. Dessa vez, o atentado ao Führer de 1943. Esse atentado é para parecer um acidente de avião. Os oficiais da Wehrmacht queriam tirar Hitler do caminho e atraíram-no para Smolensk. O destino do ditador parecia estar selado, mas depois tudo aconteceu de forma diferente. Era para parecer um acidente de avião. Após uma visita à frente de batalha em Smolensk, Adolf Hitler embarcaria na Führermaschine e cerca de meia hora depois, no ar, uma carga explosiva causaria a queda do Condor. A morte de Hitler como um acidente, isso ofereceu a chance do círculo de conspiradores permanecer escondido por mais um tempo. Acima de tudo, um acidente ajudaria a evitar as desvantagens políticas da tentativa de assassinato. Como escreveu o combatente da resistência e advogado Fabian von Schlaraffendorf, depois da guerra. Não é apenas que uma tentativa de assassinato do ditador poderia despertar repulsa, dada a disposição suave e sentimental do alemão médio. Mesmo os opositores nazis, que eram claramente a favor da remoção de Hitler do poder, esquivaram-se da lei na primavera de 1943. Vou contar. Por volta das 3 horas da tarde de 13 de março de 1943, o Focke-Wulf 200 decolou do quartel-general do Grupo do Exército Centro em direção à Prússia Oriental. A bordo, Führer e a bomba, cujo cronômetro Schlabrendorf disparou ao esmagar uma ampola cheia de líquido corrosivo. O destino de Hitler parecia selado. O motivo pelos quais as coisas aconteceram de maneira diferente foi mais tarde atribuído ao acaso ou à sorte do açougueiro, que escapou de cerca de 40 tentativas de assassinato, mais ou menos, específicas em sua vida. Schlabrendorf também teve uma sorte incrível, porque, caso contrário, não teria sido capaz de contar a história da resistência militar devido ao seu próprio envolvimento. O ataque planejado foi precedido por meses e anos de discussões secretas, coordenação, preparativos dentro de um círculo crescente de opositores ao regime, dentro e fora da Wehrmacht, que estavam unidos por desejo de um golpe. A determinação nas Forças Armadas cresceu com as derrotas e ganhou impulso quando Hitler, contra os conselhos dos seus generais, quis conquistar Stalingrado e o Cáucaso ao mesmo tempo. Durante esse tempo, Schlabrendorf viajou entre a frente oriental e a capital do Reich.
Ele manteve comunicação entre o quartel-general do grupo de exército centro e o grupo de conspiradores. Era um pombo-correio leve-trás. A liderança do movimento procurava um homem que fosse capaz de colocar em movimento a centelha inicial, como eu chamava. Esse homem conheceu Henning von Treschkow. Treschkow, filho de uma família nobre prussiana, com uma carreira militar de sucesso, foi inicialmente mais um apoiador de Hitler, como muitos. Mas depois do assassinato da liderança da SA, em torno de Ernst Röhm, ele teve dúvidas. Ele estava em contato com a resistência e defendeu uma tentativa de assassinato. Ainda mais urgente desde que foi transferido para a Frente Oriental. Como primeiro oficial do Estado-Maior do Grupo do Exército Centro, ele reuniu sistematicamente os oponentes de Hitler ao seu redor. Então ele também trouxe o Schlabendorf. O confidente era advogado, tenente de reserva e casado com a prima de Treschkow. Em 1942, tornou-se seu oficial ordenado. A derrota de Stalingrado e a destruição de todo um exército alemão foram um fator decisivo final. Derrotados pelo frio, pela fome, pelas forças armadas russas, milhares de pessoas morreram de forma impiedosa, falou Schlabendorf mais tarde. Uma perda que se deveu, em última análise, ao fato de um diletante, presunçoso e delirante ter ousado desempenhar o papel de chefe. Hitler teve que ir. Mas primeiro ele tinha que chegar lá onde estavam seus oponentes. Treschkow convenceu seu comandante-chefe, Günther von Kluge, a convidar o Führer para o acampamento florestal perto de Smolensk. Após diversas aceitações e rejeições, Hitler chegou de fato em 13 de março de 1943. Mas Kluge vacilou em sua postura. Finalmente, ele proibiu seus oficiais de atirarem em Hitler durante o jantar. Então, Treschkow teve que recorrer a uma alternativa que só ele e Schlabendorf conheciam. Eles haviam adquirido explosivos e detonadores meses antes, do tipo que os aviões britânicos lançavam para os agentes e que eram recolhidos em grande número pelo exército alemão. Eles eram discretos e silenciosos para operar. Treschkow e Schlabendorf haviam praticado com eles. Eles colocaram 2 artefatos explosivos em uma caixa do tamanho de 2 garrafas de conhaque. Enquanto comia com Hitler, Treschkow perguntou a seu companheiro Heinz Brandt se ele poderia levar um pacote para o coronel Helmut Stief no caminho de volta. Brandt concordou. Então Schlabendorf deu-lhe o suposto presente. O avião decolou e Treschkow e Schlabendorf aguardavam a notícia do acidente. Durante 2 horas. Então chegou a notícia de que Hitler havia chegado ao seu quartel-general. Algo deu muito errado. E agora os conspiradores tinham um problema ainda maior. Se já fosse ruim o suficiente que a tentativa de assassinato tivesse fracassado, eles teriam que contar com a possibilidade ainda de serem expostos. Porque o destinatário do pacote não sabia. Treschkow pediu a Brandt por telefone que não entregasse o pacote. Ele havia cometido um erro. Usando uma desculpa, Schlabendorf voou para o quartel-general do Führer no dia seguinte, pegou o pacote novamente. No trem especial do exército para Berlim, ele ousou abrir a caixa e encontrou a confirmação de que a ignição havia sido acionada, mas a tampa de percussão não havia acendido. Os conspiradores sabiam, por meio de testes, que o frio podia ter sido a razão
para isso. Tereshkov não resistiu. Ele enviou Schlabrendorff ao Hotel Eden em Berlim para se encontrar com Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorff, que lhes haviam fornecido os explosivos. Schlabrendorff devia entregar o pacote para ele. Gersdorff queria agora realizar ele próprio um ataque. Depois de lhe ter sido inesperadamente dada a tarefa de liderar Hitler através de uma exposição de armas soviéticas saqueadas em Berlim, em 21 de março. Todo mundo querendo se livrar. O passeio deve durar 20 minutos. Gersdorff escolheu um cronômetro que o explodiria após cerca de 10 minutos e levaria o odiado homem à morte. Mais uma vez, as coisas aconteceram de forma diferente. Hitler mal olhou para as armas. Correu pela exposição em apenas 2 minutos. Gersdorff foi ao banheiro pouco depois para desarmar a bomba sobre as roupas. Foi também Gersdorff quem guardou os explosivos e detonadores para a tentativa fracassada de assassinato de Stauffenberg em 20 de julho de 44. No dia seguinte, Tereshkov dirigiu até o fronte, fingiu uma troca de tiros e se matou com uma granada. Ele foi o impulsionador do ataque e tinha certeza de que seria torturado para chantagear os nomes de quem sabia do ocorrido. Schlabrendorff foi preso em agosto de 44. O julgamento contra ele foi marcado em 3 de fevereiro de 45 no Tribunal Popular de Berlim. Nesse dia, os bombardeios norte-americanos destruíram o edifício. O infame presidente do Tribunal Popular, Roland Freiser, morreu e o ficheiro de Schlabrendorff desapareceu. O julgamento, em meados de março, terminou com absolvição por falta de provas. Mas Schlabrendorff não se libertou, não. Um oficial da Gestapo disse-lhe que o veredito estava obviamente errado. Ele seria baleado. Um transporte de prisioneiros levou ao campo de concentração de Flossenbürg, depois para Dachau, um campo de concentração perto de Innsbruck, e finalmente ao Tirol do Sul, até que os americanos o libertassem. Em 1946 foi publicado seu livro Oficiais contra Hitler, o primeiro sobre a resistência militar sobre o regime nazista. Schlabrendorff e Gersdorff estavam entre os poucos sobreviventes dos conspiradores. Isso tornou-os testemunhas credíveis no outro caso explosivo após a guerra. Tudo remonta ao ano do ataque fracassado do avião. Depois que sua vida não terminou em um ataque suicida, Gersdorff retornou ao seu escritório no final de março de 1943. Seguindo informações da população, membros da Wehrmacht descobriram valas comuns numa floresta a oeste de Smolensk. Agora que a geada havia diminuído, eles podiam ser abertos. Como chefe da defesa do grupo militar, Gersdorff supervisionou as exumações perto de Katyn. Como meus amigos e eu descobrimos à primeira vista, estes eram os prisioneiros de guerra prisioneiros daqueles regimentos de cavalaria poloneses que nunca haviam sido usados contra a Alemanha, mas apenas contra a Rússia, relatou Schlabrendorff. O ministro de propaganda Goebbels queria usar a descoberta de milhares de pessoas mortas por tiros no pescoço para dividir a coligação anti-Hitler com publicações sobre atrocidades soviéticas. Mas Stalin, por sua vez, acusou os alemães do crime e fez com que o massacre de Katyn fosse adicionado às acusações nos julgamentos de Nuremberg, no final da guerra. Segundo pesquisas do autor Thomas Urban,
O fato desse ponto não ter aparecido nas alegações finais ou no veredito teve algo a ver com Schlabendorf. Isso aparentemente convenceu os investigadores dos Estados Unidos de que acusar os alemães no caso de Katyn poderia prejudicar o sucesso do julgamento devido à falta de provas. E referiu-se à testemunha Gelstoff. O seu relatório pesou muito sobre o lado soviético, mas as potências ocidentais aparentemente não estavam interessadas nele, e por isso acabou nos arquivos. A União Soviética não admitiu sua responsabilidade até 1990. 67 anos após o ataque fracassado ao avião de Hitler em 2010, aconteceu um acidente aéreo perto de Smolensk de novo. O presidente Lech Kaczynski e numerosos representantes do país morreram quando um avião do governo polaco caiu. Eles estavam a caminho do serviço memorial para as vítimas de Katyn. Ainda até hoje, há suspeitas da Polônia que isso poderia